Boa noite, Adriana, Luiz Alberto, Lídia, Adair, Ricardinho, Lúcia, Dudu, Silvano, Paulo Witter, Paulo Henrique, Cláudio Honor, Deliane, Ana Cristina, Célia. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, Adriana. Boa noite, Michele, Gabriel, Marceleia, Guilherme, Luciano. Maria Senhora, boa noite, Milton Safina, Wagner, seja bem-vindo, Gislaine, boa noite, Valdete, Luísa, Dona Edi, seu Milton, sejam todos bem-vindos, é um prazer e uma satisfação recebê-los aqui novamente. Olá, Lívia, boa noite, graças a Deus, tudo bem, sob controle, Valdete, obrigado. Boa noite, Cido, Selma, sejam todos muito bem-vindos. Ao estudo de hoje do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é dia de nós darmos sequência. Mariângela, boa noite. Olá, Cláudia, boa noite, seja bem-vinda também. Bom, vamos lá então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos o nosso bate-papo, a nossa leitura de hoje. Só diminuir aqui o som. Alex, boa noite, seja bem-vindo. Então vamos agora nesse instante, meus queridos amigos, elevarmos o nosso pensamento mais alto um pouquinho, subirmos um pouco mais a nossa vibração, sobretudo procurando visualizar a luz que emana do nosso ser, exatamente procurando nos sentirmos envolvidos por esta luminosidade que não é somente nossa, mas que parte também dos nossos espíritos amigos, dos nossos anjos de guarda, que conosco estão nesses instantes, para ampliarmos a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de pensar. Sim, todas as vezes que nós elevamos as nossas potencialidades, sobretudo as potencialidades do Espírito, que exaltam as qualidades e características espirituais, nós percebemos a vibração mudar, se elevar, e automaticamente nós sentimos a presença de Deus e de Jesus na nossa vida. Quanto é bom, gostoso, maravilhoso sentirmos vibrações elevadas, porque nós nos sentimos amparados, nos sentimos protegidos. E que nesses instantes em que aqui estaremos reunidos sob essa proteção e este amparo, que mantenhamos a concentração necessária para assimilarmos todos os conhecimentos, todos os esclarecimentos que irão contribuir para o nosso caminhar, um caminhar mais seguro, pautados pela fé, pelo amor, pela prática do bem e da caridade, atingindo o objetivo que nos traz a este planeta: sermos perfeitos, sermos felizes.
Que a paz e as bênçãos de Jesus permaneçam no coração de todos e que nós estejamos aqui todos, uns com os outros, ligados, sintonizados, que é o mais importante nesta grande família que nós conseguimos formar neste período. Boa noite, meus queridos amigos, Maria das Graças, Mariinha, Alice, Flávio, boa noite, seja muito bem-vinda. Um abraço aí para o seu Joaquim, dona Alice, William, Ângela, Iltinho, chegou do trabalho agora mesmo, né, Iltinho? Que Jesus te abençoe, meu amigo. Dona Guiomar, sejam todos bem-vindos. Eveline, Roberta, Atuca, Elaine Lavez, seja bem-vindo, Elaine. A Amanda também, Dulce. Sejam todos, com certeza, muito bem-vindos. Meus queridos, nós estamos fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no capítulo 4. Já temos aí, acho que umas 3 segundas-feiras que nós iniciamos este capítulo 4, que fala, ou o título é: Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Eu não sei se vocês se recordam, mas nós estamos exatamente estudando, por enquanto, apenas e tão somente o título. Lembram? E faltou um trechinho do título para nós vermos. Só que, recordando rapidamente, nós chegamos a identificar o ninguém, sobretudo através da generalidade dos ensinamentos do Cristo. Deixamos aqui muito claro, nesses nossos estudos, nessa nossa leitura, que por se tratar de uma lei, e eu posso dizer com muita tranquilidade, uma lei universal, absolutamente ninguém ficará de fora desta lei. Então, assim como a lei da gravidade, mesmo nós não acreditando, mesmo nós não entendendo, e a gente vai ver um trechinho depois aqui no livro de Emmanuel, que ele diz muito bem isso, estas leis, ou nós estamos submetidos a essas leis. Você pode chegar e falar: eu não acredito na lei da gravidade. Ótimo, tudo bem. E por isso ela deixará de existir? Com certeza não. Então, quando Jesus diz ninguém, é por quê? Porque está abrangendo todo mundo. E a questão do poder relacionado com o querer, porque nós estamos, quando nós queremos, quando nós temos essa possibilidade, nós só precisamos escolher, e sobretudo pelo livre-arbítrio, nós podemos escolher ver este reino agora ou vê-lo depois. Lembramos inclusive da passagem envolvendo Emmanuel, enquanto o senador Públio Lentulus, onde Jesus disse a ele: olha, você pode me seguir agora ou me seguir depois. Nós temos o livre-arbítrio. Então, quando Jesus diz ninguém, seria todo mundo. E pode, é exatamente essa possibilidade que nós temos, sobretudo de escolher. De escolher o quê? De escolher ver. Escolher ver é exatamente enxergar, é um ver um pouco mais profundo do que aquele que nós estamos acostumados. Não é ver somente com os olhos da matéria, mas sobretudo é ver com os olhos da mente, é ver com os olhos espirituais. É isso que nós estamos procurando, que nós estamos buscando ver. É exatamente este verbo, e todo verbo, a gente sabe, ele representa uma ação, e esta ação depende justamente de nós. Então tá vendo? Tanto ninguém, abrangendo a todos, como este poder, que são as nossas próprias escolhas, tem que partir de uma ação, e de uma ação íntima. Eu tenho que querer ver. E eu tenho que querer ver o quê? Eu tenho que querer ver o reino de Deus. Aqui nesse ponto nós falamos um pouquinho sobre os próprios evangelistas, as próprias traduções, porque às vezes a gente identifica nos evangelhos reino dos céus, ou a gente identifica reino de Deus, e nós esclarecemos aqui, sobretudo por conta da cultura daquele povo. O povo hebreu, por exemplo, eles tinham um respeito, uma veneração pelo nome de Deus, tanto é que o segundo mandamento de Moisés é não tomar seu santo nome em vão. Então, eles não tinham o hábito de dizer Deus, como nós falamos aqui, para qualquer coisinha a gente fala: se Deus quiser, porque Deus... Não, eles não pronunciavam o nome de Deus, apenas e tão somente em circunstâncias muito especiais. Então a gente vai ver em muitas traduções, sobretudo do evangelista Mateus, que era hebreu,
falar mais em reino dos céus do que em reino de Deus. Mas a gente já esclareceu, ambos significam a mesma coisa. Mas o interessante que nós identificamos neste ninguém pode ver o reino de Deus é exatamente contrapondo aquilo que nós infelizmente estamos buscando hoje. E o que nós buscamos hoje? Nós buscamos ver o reino do eu. Infelizmente, a grande parte da sociedade, da humanidade do planeta Terra, está apenas e tão somente tentando identificar o reino do eu. E quando nós estamos tentando identificar o reino do eu, e nas palavras de Emmanuel, é justamente quando as paixões falam mais alto, nós não teremos essa oportunidade de buscar o reino de Deus. Então, vai existir uma certa incompatibilidade neste processo. Se você busca o reino do eu, você vai ter uma certa dificuldade de buscar e encontrar o reino de Deus. E isso nós discutimos também naquela oportunidade. E eu vou aqui abrir um parênteses rapidinho, é só para dizer a vocês, hoje nós teremos a oportunidade, mais uma vez, de falarmos para os nossos companheiros lá de Rio Claro, e a gente vai ter uma palestra ou uma live lá hoje, e o título é exatamente esse, né? É a renovação do pensamento, que é algo muito interessante, importante, e a mudança de hábitos. Por quê? Porque exatamente nesses aspectos, se nós não procurarmos mudar os nossos hábitos, como é que nós poderemos ver o reino de Deus? Se eu estou acostumado a ver só o reino do eu, se eu busco apenas e tão somente o eu, o reino de Deus, ele vai precisar de uma ação um pouco diferente. Bom, foi exatamente nesse ponto que nós paramos no nosso último encontro, na segunda passada, lendo este capítulo. Aliás, nós estamos tentando ler e interpretar o título. E como nós dissemos, depois o capítulo vai ficar um pouco mais fácil e mais simples. Retornemos então. Então ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está faltando exatamente esse finalzinho para nós avaliarmos do título. Ninguém pode ver o reino dos céus ou o reino de Deus se não nascer. Bom, aqui a gente já vai começar trazendo alguns esclarecimentos que o Haroldo Dutra Dias nos apresenta, e muitos de vocês já sabem, o Haroldo é exatamente uma pessoa que estudou com uma certa profundidade o grego, até mesmo porque, recebendo o convite da FEB, ele fez uma tradução do Novo Testamento. Por quê? Porque a gente sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Por quê? Porque o grego era a língua oficial daquela época, ou naquela época de Jesus. Depois que os gregos conquistaram grande parte da Europa, naquele momento os romanos estavam dominando, mas o grego ele era uma língua oficial. Então o Novo Testamento foi escrito em grego. E os escritos, sobretudo aqueles que foram encontrados no Mar Morto por volta de 1950, eles tinham muitos textos e os textos estavam em grego. Então Haroldo recebeu esse convite da FEB, estudou e fez a tradução do grego para o português. E nessa obra, né, de Haroldo, e recentemente, né, em especial, ele chamou a nossa atenção para este verbo nascer. Por quê? Porque, gente, segundo ele, o grego ele tinha um verbo específico para o nascer. E na tradução original, nós não podemos traduzir o nascer. Ele diz que o verbo que foi utilizado ali é gerar. Ou seja, a tradução original seria: ninguém pode ver o reino do céu se não for gerado, se não gerar de novo. Então, gerar tem um significado bem diferente de nascer. Nascer, por isso, aí vamos abrir um outro parênteses. Quando nós estudamos na nossa primeira aula sobre esse capítulo, a gente falou um pouquinho das formas de interpretação dos textos. E uma das formas é exatamente a literal. Inclusive houve muito essa discussão recentemente exatamente por conta do nascer, porque se os gregos tinham um verbo específico para nascer, por que eles utilizaram
no original o verbo gerar. Então, não significava, ou eles não estavam querendo dizer nascer apenas e tão somente. Eles estavam querendo dizer gerar. Então, este nascer foi e está sendo muito utilizado por várias traduções, exatamente para explicar a possibilidade de nós nascermos através do batismo. Então, se você, lógico, você fala em nascer, você pode dizer nascer apenas e tão somente espiritualmente, nascer para uma nova religião. O batismo representaria exatamente este nascer de novo, que é uma das formas, repito, de interpretação, sobretudo aquela interpretação alegórica. E é claro, se você traduzir, não a palavra correta, mas traduzir o nascer, você pode usar até mesmo do ponto de vista literal, porque nascer seria exatamente isso. Eu vou nascer de novo, vou me transformar no novo homem, vou nascer através do batismo, ok? Então, tá aí essa observação. Quem faz essa observação é o próprio Haroldo, que teve esta tarefa, essa missão de traduzir o Novo Testamento. E aí ele diz, olha, o verbo correto é gnau, que significa gerar. Gnau, lá o radical de gênese, do surgir, do parir efetivamente. Por isso, gente, nós vamos ver mais na frente, quando Kardec trouxer o texto do diálogo entre Jesus e Nicodemos, que ele vai dizer, Nicodemos no finalzinho lá, como pode o homem velho ir para o dentro ou para o ventre de sua mãe para ser gerado de novo? Ele vai usar essa expressão. Isso para nos mostrar que realmente a tradução trouxe, ou ela foi desvirtuada. Então, tradução correta: ninguém pode ver o reino do céu se não for gerado. Tudo bem, nós aqui estamos estudando, nós estamos lendo, e a gente, todas as vezes que nós formos ouvir essa expressão, ouvir esse título, a gente já vai aprofundar. Nós vamos buscar lá na nossa memória, porque vocês já estão guardando aí na memória. Vamos buscar na memória que o significado, que a tradução correta é ser gerado. E ser gerado é você começar de novo. É você começar a ter uma nova oportunidade. E aí, vou abrir o parênteses de novo. A gente vai falar um pouquinho também nesse nosso estudo que vamos fazer lá em Rio Claro, logo mais às 8 horas, sobre essa questão dessa nova geração, porque a reencarnação tem tudo a ver com isso. Quando eu falo em reencarnar e quando eu falo em ter novas oportunidades, eu preciso alterar. E inclusive, qual que é o papel do nosso cérebro? André Luiz vai falar para nós lá na Casa Mental. É exatamente buscar essas oportunidades de renovação. Então, eu não posso apenas e tão somente ficar com algumas coisas na minha mente e falar, a partir de agora eu mudei, eu transformei com aquela origem, tá? E principalmente com o meu cérebro continuando com as mesmas ideias. É algo difícil, é algo complicado. Então, quando você vai ser gerado de novo, você vai ter nova oportunidade, sobretudo para buscar novas informações, e aí, através daquele processo ou daquele fenômeno que nós chamamos de neuroplasticidade neuronal, eu vou mudar a minha forma de pensar, eu vou ampliando a minha capacidade, o meu próprio conhecimento e a forma de ver e de enxergar as coisas. Então, para que eu possa ver o reino de Deus, eu tenho que ser gerado de novo, para eu criar fisicamente, inicialmente, para que eu possa criar essa possibilidade de, lá no meu cérebro, na minha memória, ir aumentando e ampliando esta minha capacidade com novas informações. E através dessas novas informações, automaticamente mudar os meus hábitos. É mais ou menos assim que as coisas funcionam. Então, há essa necessidade de ser gerado, de reiniciar todo o processo. Por isso que a gente começa lá na infância,
tá? Com o nosso HD, não vamos dizer limpo, mas sem o acesso às informações do passado, para que eu possa acumular novas informações. Por quê? Qual que é o processo do pensamento? O processo do pensamento nada mais é do que uma combinação de ideias, uma comparação. E eu preciso comparar com o quê? Se eu ficar só me comparando com o passado, dificilmente eu vou conseguir essa neuroplasticidade ou uma readaptação para as coisas novas. Agora, se eu começar de novo, se eu for gerado de novo e tiver acesso a novas informações, o que vai acontecer? Eu vou ter parâmetros diferentes neste processo de pensamento, de combinação, de comparação de ideias, para aí sim uma reforma íntima, para uma transformação. Ok? Então, gerar, que ele é muito mais profundo do que nascer. Depois, na sequência, né, para fecharmos o título, ninguém pode ver o reino dos céus ou o reino de Deus se não nascer de novo. Aí vem uma nova expressão. O que significaria este de novo? E aí na tradução, o próprio Haroldo diz que lá no grego original, João traz o verbo avodev. Avodev pode ser interpretado tanto por nascer de novo, quanto nascer do alto. Do alto e de novo seriam expressões equivalentes, diferente do nascer e gerar, que eram verbos distintos, expressões diferentes. Agora, o avodev pode ser tanto do alto quanto de novo. Bom, aí nós temos que buscar uma interpretação sistemática para nós entendermos. E a gente vai deixar essa interpretação sistemática um pouco mais adiante, quando formos ler o texto. Mas só para não ficar aqui no vazio, é necessário nós dizermos que Nicodemos entendeu perfeitamente que Jesus não estava querendo dizer o nascer do alto ou um nascer espiritual. Ele estava querendo dizer um nascer de novo. Tanto é que ele fala: como pode um homem velho voltar para o ventre de sua mãe? Isso significa do alto? Não, significa de novo. Mais uma vez, repetir este processo. Então, questão do alto e do novo é isso. Mas é claro, se você for buscar determinados tipos de interpretação, você pode até dizer que é mais ou menos a mesma coisa, né? E aí, João até fecha a passagem dele do Evangelho, né? Justamente com essa expressão: ninguém subiu ao céu se não desceu dos céus. Olha, o que ele quer dizer com isso? Que ninguém subiu se não desceu. Ora, se você está vindo do alto, você veio para baixo e agora você vai voltar para o alto. Significaria o mesmo processo. Tanto assim é que é interessante, um dos grandes estudiosos também da Bíblia, inclusive ele tem vários artigos, e ele escreve, tem uma coluna no jornal O Tempo de Belo Horizonte, José Reis Chaves. Ele é um dos grandes estudiosos da Bíblia, né? Fala muito dessa questão das traduções, e tem um dos artigos dele que ele fala exatamente sobre isso, tá? E ele diz que numa dessas colunas o seguinte, que essa mudança que eles estão fazendo na interpretação do nascer para o gerar, ou melhor, do gerar para o nascer, nada mais é do que uma prova cabal de que a reencarnação ela efetivamente existe, e que este trecho, que este texto do Evangelho, ele deixa de forma muito clara exatamente este princípio, que é um dos princípios básicos da própria doutrina, que é o da reencarnação. Então, segundo ele, nada mudaria a interpretação se você falasse do alto ou se falasse de novo. Por quê? Porque quando você quer dizer do alto, do mundo espiritual, nessa frase que João fecha esse texto, esse título, ele quer dizer que você veio do mundo espiritual, você veio do alto, do mundo espiritual para
o mundo físico, que nada mais é do que um processo de reencarnação. Tá? Então, neste ponto, neste tópico, a gente fecha esses comentários sobre o título que nós estamos estudando deste capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. A Valdete ainda comenta aqui, né? E Jesus disse: Nicodemos, você é doutor das leis e não compreendeu? A gente vai, Valdete, um pouco mais para frente, porque tem alguns textozinhos antes que Kardec trata, ou ele traz aqui nesse capítulo 4. Mais adiante tem o texto, aí a gente vai depois dar uma lida nesse texto e dar uma destrinchadazinha nele, naquilo que houver necessidade, tá? Claro, a gente está fazendo uma leitura, então nós vamos trabalhar nessa leitura de uma forma pouco profunda, mas lendo. Então, com aquilo que a gente já discutiu aqui, a gente não vai rediscutir. Mas, realmente, Nicodemos teve essa dificuldade de entender. E logo, logo a gente vai também conseguir saber o porquê. E ele era um doutor da lei. Mas o que Jesus diz, inclusive, como base do próprio Sermão do Monte ou das bem-aventuranças? Aquilo que Kardec chama de mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Por quê? Porque a humildade é exatamente aquela virtude que nos faz abrir todas as portas para nós recebermos conhecimento e informações. Naquela época, o doutor da lei é aquele que sabia de tudo. Se ele sabia de tudo, ele não precisaria saber mais nada. Então, qual seria a função? Vai estudar para quê? Não, eu só tenho que passar. Mas Nicodemos, apesar de tudo, ele foi atrás de Jesus, ele reconheceu Jesus como mestre. E ele não entendia por quê? Porque faltava-lhe ainda algo além. Por isso que Jesus foi muito categórico. Não se preocupe, você vai precisar nascer de novo para que você entenda todas estas leis, para que você entenda todo este processo. Tá, a Marinha ainda coloca aqui que já está pedindo, né? Um pouquinho também daquilo que nós falamos, que está lá no livro Céu e Inferno, né? Que os próprios espíritos encarnados na condição de felizes pediram, já estou preparando a minha próxima. É mais ou menos assim. E principalmente se nós tivermos oportunidade de retornar aqui a este planeta mesmo, com certeza nós estaremos bem, nós estaremos um pouco mais tranquilos. Gente, agora nós vamos justamente nesses textos, como eu disse, adentrar ao estudo e leitura do próprio capítulo 4. Terminamos o título? Espero que todos vocês tenham conseguido entender o título. E a gente já falou que o título, de uma certa forma, o que ele faz? Ele reflete tudo aquilo que está escrito no texto. Então, basicamente, o que está escrito no texto, nós já vimos. Mas nós vamos trabalhar um pouquinho agora cada um dos títulos que Kardec traz. E ele vai começar o seu capítulo exatamente por três passagens, né, que ele trabalha aqui. Primeiro é aquela passagem que ele está com os apóstolos e ele pergunta aos apóstolos quem que eles pensavam que eles eram. Depois tem uma passagem de Marcos e Lucas envolvendo Herodes, tá? Que também diz respeito a isso. E por fim tem o episódio da transfiguração. São basicamente, gente, três textos que eu acho, entendendo exatamente o que Kardec queria nos mostrar, é que não é apenas e tão somente um único texto, principalmente do Evangelho de Jesus, que vai tratar da reencarnação, mas existem outros textos que também tratam. Então, de uma certa forma, como um princípio basilar, Kardec veio nos mostrar que a reencarnação não é como muitos pensam hoje, tá? Que não existe na Bíblia, é um dogma da própria igreja, e que a igreja teria criado, e que quem pensa de forma diferente estaria equivocado. Eu não vou debater de novo essas questões sobre os concílios, a não ser que mais adiante seja necessário, tá? Mas o que nós estamos buscando e o que Kardec fez foi buscar no próprio texto evangélico. Ele não saiu dos evangelhos para exatamente estabelecer que a reencarnação
era uma crença daquele povo. E a gente vai ver por este primeiro texto, e inclusive aí também é uma interpretação nossa, que eles acreditavam na reencarnação, mas eles não sabiam como funcionava o processo de reencarnação. Por isso, Valdete, que o próprio Nicodemos, como doutor da lei, ele não tinha conhecimento. Por quê? Porque não era algo comum, não era uma doutrina comum e normal. Tanto assim é que até hoje muitos povos não entendem essa questão da reencarnação. Nós vamos ver principalmente alguns orientais entendendo que possa haver inclusive um retrocesso. Nós temos a doutrina da metempsicose, que foi difundida desde o Egito Antigo, que as pessoas poderiam reencarnar inclusive como animais. Então, isso não existe. Então, naquela época, eles não tinham condições e conhecimento. Tanto assim é que por este texto, nós podemos deduzir que eles acreditavam na reencarnação, mas a reencarnação era algo muito específico e de determinadas pessoas específicas. Tá? Por exemplo, um profeta poderia reencarnar. Isso eles aceitavam com muita facilidade. Tanto é que, nesse diálogo que Kardec traz aqui no primeiro título, né, que está lá em Mateus e está em Marcos, o que Jesus faz? Jesus ali caminhando com eles, Jesus vira para os apóstolos e pergunta: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem, ou com relação a ele? Depois ele complementa: quem dizem que eu sou? Ora, gente, se não houvesse, se não existisse sequer a mínima possibilidade da reencarnação, de onde Jesus estaria tirando essa pergunta? Quem dizem os homens que eu sou? Ora, se Jesus estava perguntando é porque já pensavam que ele era alguma das personalidades do passado. Por isso ele chega e responde: olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou algum dos profetas. Veja, então eles já sabiam que isso poderia acontecer. Eles já esperavam a reencarnação desses outros profetas, mas Jesus estava num corpo diferente, então nós não poderíamos confundir reencarnação com ressurreição. Ora, se Jesus estava num corpo diferente, não é ressurreição, é reencarnação. Ele estava em outro corpo, senão ele estaria no mesmo corpo. Inclusive, lá, uns vão dizer até que você é João Batista. Ora, e aí o segundo texto, né, que Herodes vai falar: mas peraí, como é que pode ser João Batista? Eu cortei a cabeça dele. Então veja, tinha um pouco dessa confusão de reencarnação e de ressurreição, mas Jesus, ele estava num corpo diferente, então não poderia dizer ressurreição. E aí vem, né, aquela frase fantástica de Pedro, tá? Que também precisaria ser estudado, mas não aqui, por quê? Porque ela diz respeito a um outro aspecto da doutrina, mas, e aí Jesus pergunta para ele: e vós? O que vocês dizem de mim? E aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Até nessa expressão Cristo, o que seria um Cristo? Gente, o Cristo do próprio grego significa Messias, significa enviado. Você é o enviado de Deus. Essa foi a resposta de Pedro. E aí Jesus já falou: opa, Pedro, não foi tu que dissestes isso. Não foi a carne nem o sangue. Mas quem te revelou foi justamente o meu Pai que está nos céus. Só para abrir um parênteses, eu vou explicar que depois, no finalzinho desse trecho, porque Kardec traz até aqui o versículo 17, mas depois, se vocês pegarem o versículo 18, 19 e 20, entra exatamente naquele trechinho que a igreja utiliza para justificar a nomeação de Pedro como o primeiro Papa. Tá? O que seria o Papa? Seria o representante de Cristo aqui na Terra, para a Igreja Católica. Tá? Então, nos versículos 18, 19 e 20, aí ele vai dizer: olha, tu és Pedro, e sob esta pedra, Pedro significa pedra, tá?
Seria exatamente um batismo de Pedro, né? Poderíamos assim dizer, porque ele era Simão Bar Jonas. Então a partir de agora você não é Simão, agora você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí vem aquele trechinho que a igreja utiliza, tá? Só para poder esclarecê-los. Bom, então neste primeiro texto a gente percebe claramente que o povo acreditava nessa possibilidade da reencarnação. Tanto é que atribuíram a Jesus a reencarnação de alguns dos profetas do Antigo Testamento. E até mais adiante em outro texto, nós vamos ver, quando ele fala de João Batista e de Elias, Jesus fala, ó, Elias já veio e vocês não o reconheceram. É um outro trechinho que vai falar exatamente da reencarnação e sobretudo da reencarnação de Elias, e que se casa perfeitamente com o tipo de morte que João Batista teve, porque está relacionada com a morte que Elias determinou e que provocou nos sacerdotes de Baal naquela disputa que ele havia feito. Então ele estaria, como João Batista, resgatando aquele erro pretérito, por isso ele teria sido decapitado. Então, mas é um outro trecho, só para mostrar que o povo acreditava na reencarnação, e é uma expressão diferente de ressurreição. Por quê? Porque é num corpo diferente. Kardec logo abaixo vai falar sobre isso, mas a gente está fazendo a leitura dos textos. E assim vem o segundo texto. Tá? No segundo texto, é o próprio Herodes que vem dizer, olha, peraí, estão falando que Jesus é João Batista? Não pode, porque eu mandei cortar a cabeça de João Batista, então como é que ele poderia ressuscitar? Como é que ele poderia retornar? Então, com certeza não pode ser esse Jesus. João Batista já foi, cortei a cabeça, não teria essa possibilidade. Tudo isso, gente, é a forma como o povo utilizava para entender determinados conceitos. E aí, nós vamos dizer até hoje, é difícil e é complicado você trabalhar esses conceitos, como por exemplo de reencarnação. Nós sabemos que boa parte das pessoas não conseguem entender e aceitar isso muito bem, tá? É o que Emmanuel vai dizer para nós, que eu falei para vocês, que nós encontramos no livro Caminho, Verdade e Vida. No Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 11, Emmanuel vai exatamente dizer que existem muitas pessoas que se arvoram e estão aí como orientadores do mundo, que ficam e vivem reclamando provas da existência da alma. Tá? A gente viu aqui em outras oportunidades os próprios fisiologistas, os anatomistas. A gente não acredita por quê? Porque nós já dissecamos o cadáver e nós não encontramos a alma. E Emmanuel nesse texto vai dizer, não tem problema. Eles estão assim muito preocupados com questões pueris, com questões de só menos importância. Eles estão simplesmente negando a si mesmo. Olha o que Emmanuel diz, né? Uma forma bem dura. Eles estão negando a si mesmo. Por quê? Porque lá no fundo, se formos pesquisar e perguntar, será que eles teriam realmente a certeza do nada? Ou deste materialismo que a gente viu lá no livro dos Espíritos? As pessoas que dizem ou que falam desta forma, será que elas têm realmente a certeza que depois da morte vem o nada? Acreditam no nada? E o porquê então estariam fazendo ou desenvolvendo determinadas coisas? O porquê continuam sendo bons e fazendo o bem? Então, a gente sabe que, mas é isso aí por quê? Porque no céu, mas lá no céu, como que seria este céu, que a gente já viu também no livro Céu e Inferno? Então, resumindo, o que Emmanuel diz? Eles estão simplesmente negando a si mesmo. Estão negando a si mesmo, estão negando Deus, porque tudo isso, a própria reencarnação, que a gente vai desenvolver neste capítulo, ela representa para nós uma dádiva, não é um castigo. Muito pelo contrário, é um perdão. Quando você recebe uma nova oportunidade, é um perdão que você está recebendo. Olha, tá tudo certinho, tá?
Então, repare, e aí as coisas se resolvem. Você não vai ficar relegado a um inferno eterno, porque a gente só pensa lá no bem, nossa senhora, lá no céu, beleza, mas e aqueles que não foram para o céu e que foram para o inferno? Não merecem uma nova chance? Não merecem um perdão? É aquilo que a gente falou. Você, como um pai ou como uma mãe, se o seu filho errasse, você não daria uma nova oportunidade para ele? Se você o ama de verdade, com certeza você daria essa oportunidade. E a reencarnação nada mais é do que essa oportunidade que Deus nos concede. Bom, no próximo encontro a gente continua, tá? E agora já avançando aí no capítulo, o primeiro título que Kardec traz é exatamente reencarnação e ressurreição. Mas muito daquilo que nós já vimos hoje, tá? Vamos ver ainda mais um pouquinho, sobretudo na leitura, o que Kardec nos apresenta para a reflexão. Mais uma vez agradeço a todos vocês por esta oportunidade, tá? Por vocês participarem aqui conosco, por todo este carinho de vocês. E a gente vai aí lendo e buscando oportunidades de aprendermos cada vez mais e, sobretudo, aplicar esses conhecimentos na nossa vida para termos consolo, para termos conforto e, sobretudo, para termos paz nesse processo de religação com o nosso próprio Criador. Que assim seja.